Bom, pessoal, agora nós vamos falar das tabelas. As tabelas são importantes elementos estatísticos que trazem uma maneira muito prática e organizada de tratar uma informação. Existem alguns tipos de tabela, mas a sua configuração padrão são no formato de linhas e colunas. Aqui eu trouxe uma tabela, ela é do dia 23 de abril, quase do início lá da pandemia, né? E ela fala sobre a situação da pandemia da Covid em Goiás, no dia 23 de abril. Bom, observe que essa tabela vai nos trazer a situação, que eram os casos confirmados, óbitos, casos suspeitos e casos descartados, e o número de pessoas referentes a cada situação. Observe que para eu fazer alguma análise aqui é muito rápido, é muito prático. Por exemplo, se eu pergunto o número de óbitos, 23, você bate o olho e você já acha. Se eu pergunto qual era a situação de 2.174 pessoas, isso refere-se aos casos descartados. Então, a tabela ela tem essa função de trazer a informação para a gente de uma forma rápida, clara e objetiva. Bom, toda tabela tem alguns elementos básicos que precisam ser respeitados na hora da sua construção. A primeira linha, que no caso aqui é a situação da pandemia da Covid-19 em Goiás, no dia 23/4, é o que a gente chama de título. É o título da tabela, ou seja, refere-se ao assunto indicado. Então, o assunto tratado na tabela é o título, como se fosse o título de um livro, né? Você quer pegar um livro lá sobre álgebra, lá na matemática, lá na capa vai ter alguma coisa referente à álgebra. Bom, a segunda linha aqui, ó, situação e número de pessoas. Bom, a segunda aqui, como eu estava dizendo, a segunda linha da tabela, situação e número de pessoas, é o que a gente chama de cabeçalho ou variáveis. Ou seja, indica o que conterá em cada coluna, quais são os tipos de dados que serão tratados. Então, situação é casos confirmados, óbitos, casos suspeitos e casos descartados. É uma variável qualitativa. Então, são variáveis qualitativas, né? Elas representam uma qualidade. Já que número de pessoas é uma variável quantitativa, porque as respostas aqui são números, né? Entrando nesse campo aqui de casos confirmados até casos descartados, e de 453 até 2.174, são o que a gente chama de dados da tabela. Ou seja, são os valores que irão preencher, né? São as informações que irão preencher a tabela. E aqui embaixo, pequenininho, é a fonte. A fonte é muito importante. Indica a entidade responsável pelo fornecimento dos dados ou a referência do documento onde foram extraídos. Por exemplo, a fonte aqui poderia ter sido uma revista, ou um site da internet, ou um veículo de comunicação, uma TV, enfim. Então, toda a tabela precisa ter esses 4 elementos básicos. O título, que é o assunto. O cabeçalho, que vai enunciar o que vai tratar em cada coluna. Os dados, que são as informações. E a fonte. Tranquilo, né? Espero que tenham entendido.